O Opera Mundi de hoje está aqui com a Maitê Peixoto, que é mestre em História Política e doutora em História Social pela PUC. E Maitê, muito obrigada pela presença. A Maitê está morando em Paris há mais ou menos 4 anos e há mais de ela é filiada ao Partido Comunista Francês. O que te levou a se filiar ao Partido Comunista? Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite para a gente ter essa conversa. O que me motivou a me filiar ao Partido Comunista Francês é a minha trajetória já de militância. Eu sempre fui militante de causas sociais. No Brasil eu já era militante do Partido Comunista Brasileiro. Depois tive uma passagem pelo PSTU e acabei voltando para o PCB. Então, seguindo essa linha de militância, sempre priorizando o social, questões sociais, eu não acabei acompanhando um pouco da trajetória do PCB aqui na França e achei que era o que mais se adequava aos princípios que eu tenho e aquilo que eu acredito. Maitê, nós estamos há 2 semanas das eleições europeias. E aí eu queria que você primeiro explicasse um pouquinho o que são essas eleições. A gente sabe que são 34 listas que vão se apresentar, né? Que em toda a Europa a gente tem um total de 751 deputados, sendo 705 após o Brexit, né? 79 deles na França. Então, qual é a função desses deputados, desse Parlamento Europeu? Qual a importância de se tornar um deputado? O que ele faz, afinal de contas? Bom, acho que primeiro é importante a gente desvincular um pouco o que é a União Europeia e o que é o Parlamento Europeu. A União Europeia, então, é uma associação política e econômica que rege uma boa parte das questões que envolvem esse território da União Europeia e esses 28 países que fazem parte da União Europeia, entre os quais a França. E nessa União Europeia, então, há uma série de leis que acabam por reger normas nesses países, há um espaço de troca, né, de comércio, de livre troca de produtos, serviços, bens e também capitais, já que existe uma moeda comum, que é o euro, e há também uma outra peculiaridade, que é o espaço Schengen, né, que é o espaço de livre trânsito dos cidadãos europeus na União Europeia, sem o controle do passaporte nas fronteiras. Então, existe uma liberdade de trânsito entre esses cidadãos, que é regida justamente por princípios estabelecidos dentro da União Europeia. E o Parlamento Europeu nada mais é do que uma instituição dentro da União Europeia, que vai legislar, vai deliberar questões de âmbito internacional, questões de segurança de fronteiras, trabalhar questões humanitárias, há missões humanitárias e diplomáticas à mão do Parlamento Europeu, que são deliberadas dentro do Parlamento Europeu. Vai trabalhar também questões orçamentárias, né? A partir do parlamento que se decide onde é aplicado o orçamento da União Europeia, em que setores e de que maneira. Há também um controle das fronteiras no sentido de defesa externa da União Europeia, mas também interna. Então, é dentro do Parlamento Europeu que são deliberadas todas as questões que interferem diretamente na política nacional desses países que estão implicados na União Europeia. Eu acho bem importante a gente falar disso, porque há um certo discurso atualmente, eu tenho escutado uma série de pessoas dizendo as eleições para a União Europeia, para o Parlamento Europeu não são tão importantes na medida em que as decisões tomadas não implicam diretamente a França. E isso é uma inverdade, né? Porque a maior parte dos problemas que a gente está vendo hoje em nível internacional são problemas que são discutidos dentro da União Europeia e que interferem diretamente a França. A imigração é um deles. A questão dos refugiados, por exemplo. Exatamente. A questão dos refugiados é um ponto bastante caro nesse momento para todos os debates que ocorrem dentro da União Europeia, no sentido de estabelecer que tipo de população vai ser recebida, de que forma vai ser distribuída essa população entre os países que fazem parte da União Europeia,
qual é a responsabilidade de cada país, como é que é feita essa acolhida, quais são os direitos dessas pessoas, quais são os deveres delas, de que maneira essas pessoas estão asseguradas ou não dentro desses países. Então, são questões que são muito caras à União Europeia e muito caras a qualquer país que está integrado. Então, a ideia é tirar uma política comum sobre uma série de assuntos que dizem respeito a todos os países. Exatamente. Tá certo. Exatamente. Ô, Maite, aqui na França, o partido do Macron, République En Marche, está praticamente empatado com o Rassemblement National, cada um com mais ou menos 22%, aí os republicanos com 13%, a França Insoumise e os Verdes com 10% e 7%, respectivamente, e aquela esquerda tradicional, enfraquecida e dividida, com apenas 5%. E também os coletes amarelos, que aqui nesse programa a gente falou desde o início das primeiras manifestações, eles apresentaram 3 listas, eles estão com mais ou menos 1% e 3%. Você pode falar um pouquinho dessa composição, dessa questão toda? 34 listas é muita coisa, né? Nas últimas eleições em 2014 eram apenas 22 listas, então houve um crescimento assim substancial. Não, é importante falar dessas 34 listas que surgiram, eram 33, surgiu uma última lista recentemente, compondo as 34 listas. É importante falar disso porque a partir dessa distribuição de 34 listas de grupos políticos que buscam uma representatividade nesse Parlamento Europeu, a gente vê um processo que está um pouco disseminado pelo mundo todo, que é a fragmentação política. Né? Essa dificuldade da democracia representativa de atrair os eleitores de alguma forma, de representar esses eleitores. Então, em busca de compor um discurso que atinja um grupo específico, esses grupos vão cada vez mais se fragmentando. Então, a gente tem, nesse momento, 34 listas na França, né? Alguns grupos mais tradicionais, bastante conhecidos no cenário francês, tendo uma estimativa de votos um pouco maior, como é o caso da République En Marche, que representa o governo Macron nesse momento. Dos teus dados para os meus, acho que não muda muita coisa, muda a questão de 1 ponto para mais ou para menos. Eu tenho a République En Marche com 22,5% para menos. E o que nos preocupa é o avanço da extrema-direita, mesmo a extrema-direita fragmentada, porque a gente tem aí o Rassemblement National, que é o antigo Front National, com 22,5% da Marine Le Pen, com 22,5% das estimativas de voto, ou seja, a mesma coisa que a République En Marche, que é representada pelo Macron. E as políticas da extrema-direita são extremamente maléficas, né? No campo social e também questões políticas. Então, é bem preocupante esse cenário que a gente está vendo de alavancada da extrema-direita. Eu não sei até que ponto essas sondagens realmente traduzem a realidade do que a gente está vivendo, ou se isso faz parte do jogo político que já foi feito na França nas eleições presidenciais, quando a mídia atacou muito a esquerda, e isso causou um enfraquecimento da esquerda, né? Quando a gente viu a França Insoumise começar a montar, a subir nas pesquisas, houve um ataque muito grande de todos os representantes da esquerda que iam para a televisão falar dos seus projetos, e com isso a esquerda teve um impacto muito forte na esquerda. Maite, isso que você estava falando sobre a mídia tentando jogar a questão que o Macron é a salvação contra a extrema-direita, a única que existe, né? Tanto que alguns chegaram a dizer que eles não estavam em duelo, eles formavam um duo, na verdade, a République En Marche e o Rassemblement National. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e depois, em seguida, a gente vai falar, então, sobre as respostas das esquerdas para esse problema. Então, a gente tem a impressão, por quem está acompanhando o que está acontecendo na política nacional francesa, que eles estão repetindo aquele jogo que eles já fizeram nas presidenciais, né? Então, atacando muito a esquerda, a gente vê que qualquer representante da esquerda que se apresente na televisão
ele tem duas questões que eles lançam direto, que é a Venezuela e a Coreia do Norte. E são questões muito diretas e polêmicas que atraem muita atenção da população. Então, isso fragmenta, isso mancha um pouco a imagem desses grupos, na medida em que eles não têm tanta força para apresentar os seus projetos. Não, e nem tem muito tempo, né? Não tem porque tempo. A gente estava vendo que a divisão é de 3 minutos para todos os partidos e depois é proporcional ao número de representantes de cada um. Então, os partidos menores realmente acabam ficando prejudicados e não vão ter como explicar detalhadamente aos eleitores todas essas questões que são profundas. Exatamente. Quando a gente tem problemas sérios de política nacional para discutir, as primeiras questões que são lançadas para a esquerda normalmente é sobre a Venezuela ou sobre a Coreia do Norte. Ou seja, sobra para o eleitor escolher entre a extrema-direita e a centro-direita. E os liberais, ultraliberais do Macron. Então, esse é o mesmo jogo que foi feito nas presidenciais. Então, tentando induzir o eleitor a votar na République en Marche para evitar a extrema-direita. Maite, frente a todos esses ataques, qual a resposta das esquerdas para conseguir garantir, né, um mínimo de presença no Parlamento Europeu? Então, acho que o ponto forte da esquerda e da agenda da esquerda é o projeto social. A esquerda tem um projeto social que é o que mais representa os anseios da classe trabalhadora francesa. Representa, inclusive, uma série de demandas dos próprios coletes amarelos, né? Ainda que nem todos se reconheçam enquanto pertencentes a essa classe trabalhadora com esse mesmo tipo de demanda social, a esquerda tradicional francesa representa muito as demandas desse grupo, né, que tem movimentado a política francesa nos últimos tempos. É importante a gente falar que a França Insoumise está fazendo uma estimativa de votos de 8%. Atualmente, a França Insoumise ela conta com um único representante no Parlamento Europeu, que é justamente Jean-Luc Mélenchon. Então, acredito que com essa porcentagem de 8% para mais, ela consiga levar mais deputados, consiga angariar mais cadeiras no Parlamento Europeu. Enquanto o PCF, que atualmente tem 2 cadeiras no Parlamento Europeu, está fazendo segundo pesquisas, né, está fazendo uma estimativa de votos de em torno de 2,5%, que não é muito otimista para a gente. Ou seja, ele pode perder essas 2 cadeiras. É um recuo, mas o PCF ele fez essa escolha de tentar trazer a sua identidade nesse momento. Foi mudada a arte do partido, a gente teve uma troca de secretário-geral também. Então, o PCF ele investiu nesse momento na identidade do partido, por isso, e nos nomes do partido. Em tentar mostrar esses nomes, trazer a público, e tentar aproximar o PCF mais da população após esse movimento de renovação do partido. Maite, esses partidos dessa esquerda tradicional não conseguiu se unir para enfrentar aí todos esses ataques e garantir uma presença mais forte no Parlamento Europeu. Exato, esse é um problema que nós temos, mas que a direita também tem. A direita também teve a sua fragmentação, né? Os republicanos saíram muito enfraquecidos depois dos últimos escândalos de corrupção, primeiro do Sarkozy, depois do Fillon. E a esquerda também teve problemas de enfraquecimento e acho que muito mais de acessibilidade ao eleitorado, assim, de não traduzir o seu discurso, não tornar esse discurso acessível à classe trabalhadora. No Parlamento Europeu, é importante que se fale que o Partido Socialista, do qual a gente teve o governo do François Hollande na França, ele é um grupo bastante forte, mas também não podemos confundir os socialistas franceses com a esquerda mais tradicional, porque os socialistas franceses eles representam mais essa tentativa de resgate da social-democracia europeia, enquanto a esquerda francesa mais tradicional é que vem calcada nesse projeto social e de freio dessa austeridade liberal desenfreada, dessa livre troca, dessa concorrência desleal entre os países, mesmo dentro da União Europeia, com uma pauta bastante forte de combate à evasão fiscal, defesa dos direitos das minorias, acolhida dos imigrantes e dos refugiados. Então seria essa a pauta comum que eles vão defender no parlamento? Exatamente, exatamente.
há um projeto muito forte de mudança nos rumos dessa mundialização, né? Entre questões que já foram levantadas por esse grupo de esquerda, que é composto pela esquerda unitária europeia e a esquerda verde nórdica dentro do Parlamento Europeu, há um interesse, então, eles trouxeram como pauta já a questão do reconhecimento do Estado palestino, a anulação da dívida dos países pobres, a retirada das tropas francesas, no caso da França, do Afeganistão, ainda toda a questão ecológica, de uma planificação ecológica, né, de uma renovação das fontes de energia, uma ampliação de toda a rede de transporte coletivo, também diminuindo os custos desse transporte, né, e relocalizando a produção. São questões que são bastante discutidas na França, a questão da relocalização da produção, né, tentando fortalecer a produção nacional. Você acha que a esquerda vai conseguir levar adiante a sua pauta? Qual a importância disso para o povo, para o trabalhador? Eu realmente espero que sim, espero que haja uma identificação com esses representantes da esquerda que trazem uma pauta bem importante, né, a valorização dos serviços públicos. A gente está acompanhando um verdadeiro desmonte do serviço público na França com as políticas ultraliberais do Macron. Né? Que tem inclusive sido a reivindicação dos coletes amarelos. Exatamente, uma série de greves também do funcionalismo público já ocorreram, justamente em função dessas mudanças que ele está propondo, mais contratos temporários, menos funcionários titulares, ou seja, realmente uma precarização da função pública, né? Sem contar o aumento da taxa de inscrição para estudantes estrangeiros, que não é que houve um pequeno aumento, não é que ele está propondo um pequeno aumento, ele está propondo um aumento de 10 vezes mais nas taxas de inscrição. Isso a gente já falou assim, aqui, ou seja, inviabiliza grande parte dos estudantes, né? Exatamente, torna inviável, né, para os estudantes que não fazem parte da União Europeia, no caso, que não tendo condições para pagar, para arcar com os custos dessa inscrição, não vão poder estudar na França. É uma restrição, né? E ele está tentando entrar justamente nessa lógica de competitividade entre as universidades europeias, que é um grande erro. E que foge totalmente da tradição francesa. Completamente, de acolhida, enfim, de primar pelo democrático, né? Valorização, inclusive, das outras culturas. Valorização de outras culturas. Essa é a tradição da França, né? E o que a gente está vendo é uma política que pega o lado completamente oposto a isso, né? E a história do salário mínimo é uma bandeira também? É uma bandeira bastante forte da esquerda, né? No Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu, inclusive, o Partido Comunista está propondo um salário mínimo de 1.400 euros net, né? Sem a redução de impostos. Contra quanto? Já com a redução de impostos, né? 1.400 net, então limpo. Contra quanto hoje? O SMIC? 1.200, não chega a 1.200, 1.100 e alguma coisa. Então é um aumento substancial nesse rendimento mensal do trabalhador, né? E esse SMIC, então, ele deveria ser aplicado proporcionalmente em cada país que faz parte da União Europeia, não apenas na França. Ô Maitê, você disse que houve também uma pulverização dos partidos de direita, mas não sei se é muito isso que a gente vê. Inclusive, recentemente estourou o que se tornou quase um escândalo, né? As televisões só falam nisso, às quase vésperas das eleições. O Andrea Cotaraca, da France Insoumise, saiu justamente, um deputado eleito do partido do Mélenchon, e ele se desligou da France Insoumise para abraçar nada menos do que o Rassemblement National, dando então uma força para a extrema-direita na França. Eu queria que você falasse um pouco qual o impacto disso e se isso chegaria também a acabar mudando um pouco o panorama e favorecendo o partido da Marine Le Pen em detrimento do République En Marche.
Sim, essa fragmentação da direita e da extrema-direita, ela existe de fato, mas como a gente está vivendo um período de polarização, né, o jogo fica entre o que está no poder e aquele que se opõe ao projeto do que está no poder e que consegue atirar mais a atenção do eleitor. E a Marine Le Pen e os nacionalistas que acompanham a Marine Le Pen vêm com uma pauta protecionista muito forte. E isso tem um apelo muito grande no eleitorado francês. Esse escândalo de hoje, eu não sei se ele muda substancialmente o resultado prévio que a gente tem das sondagens, das pesquisas. Mas claro que enfraquece o movimento, né? Porque se trata de um deputado eleito da França Insoumise que declarou apoio aberto a Marine Le Pen, a lista da Marine Le Pen, do Rassemblement National, e que já foi reconhecido pelo Jean-Luc Mélenchon como um traidor do movimento. Inclusive, o Jean-Luc Mélenchon foi bastante reativo no sentido de lançar uma nota já acusando esse sujeito de traição ao movimento e intimando ele a realmente abandonar o posto de deputado na medida em que ele foi eleito dentro de um projeto que luta contra o Rassemblement National. Então ele não pode simplesmente se aliar ao Rassemblement National mantendo o mandato dado pelos eleitores da França Insoumise, um projeto oposto. Essa traição desse deputado da França Insoumise também já está trazendo alguns prejuízos para o partido Mélenchon, porque eles começam a dizer que, no fundo, eles têm muitas coisas em comum, né? O Rassemblement National e a França Insoumise, sobretudo no que diz respeito à imigração, aos refugiados. Como é que você vê isso? Bom, não são projetos iguais, são projetos distintos. Mas existem alguns pontos problemáticos no programa da França Insoumise, na minha opinião. Como a questão que eles colocam de tentar propor uma cota para a imigração, uma cota para a imigração econômica, sobretudo, né? Não dando espaço para negociação. Isso, eu, como militante do Partido Comunista, sou completamente contra, né? O partido é contra, porque nós entendemos que a população, que as pessoas, elas têm o direito de circulação livre pelo mundo, de saírem dos seus países de origem, de habitarem em outros países, e se quiserem voltar, então voltarem. Isso inclusive é um princípio que está na Declaração do Homem, dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí eu até leio, toda pessoa tem o direito de circular livremente, de escolher sua residência no interior de um estado, tem o direito de abandonar o seu país ou qualquer outro e de voltar ao seu país se assim o desejar. E é nisso que nós acreditamos. E a França Insoumise tem essa pauta de cota para imigrantes que a gente acha bem complicado, né? E o Rassemblement National, por outro lado, tem uma visão muito mais radical da imigração, no sentido que eles não propõem nem cota, eles querem acabar com a imigração, seja ela ilegal ou legal. A Marine Le Pen, ela não se furta em falar em qualquer platô de televisão que ela é contra a imigração, seja ela legal ou ilegal. Então, resgatando aquela velha história que o inimigo é o outro trabalhador e não o patrão capitalista. Exatamente. Sempre tentando sair do problema da luta de classes, que é um problema que está dado, que está instituído, a gente vê ele todos os dias, apelando para a questão da xenofobia, da intolerância. E do desemprego, que é resultado de políticas erradas, de políticas sociais neoliberais, de políticas neoliberais, de austeridade, enfim, e não culpa dessas pessoas que chegam aqui. A gente tem que dizer que acho que é muito importante a gente mencionar isso, que a França é a 8ª economia mais rica do mundo. Sim, foi um país colonialista. Foi um país colonialista com um processo de descolonização bastante tardio e que implicou em uma série de consequências. Então a França, ela tem que ter a consciência de que ela tem responsabilidade sobre essa população, sim. No Brasil, a gente está vivendo assim, um problema seríssimo na questão das minorias, das mulheres, e, bom, a gente sabe, perseguição aos movimentos LGBT e etc. Você, como uma militante do Partido Comunista Francês, você pode falar um pouco para a gente quais são as pautas em relação a esses temas dentro do partido? Sim, posso, claro, é um prazer.
Inclusive aqui na França a gente também está assistindo um aumento dos feminicídios, né, do assassinato de mulheres da população LGBTI+, que a gente chama. Então é bastante importante que essas pautas elas sejam discutidas, né? Vale lembrar que as mulheres na França elas ganham 16% menos que os homens por horas trabalhadas. Então o PCF ele continua sempre trazendo para o debate a questão da igualdade de gênero, né? As mulheres, a gente sabe que na França elas são mais diplomadas que os homens, mas só 1/3 dessas mulheres é que ocupam postos de direção ou de supervisão, né? A maioria desses postos são ocupados por homens. E o PCF ainda traz uma discussão sobre questões do âmbito privado, como a repartição de tarefas domésticas, já que 80% das mulheres se implicam no trabalho doméstico contra apenas 36% dos homens. Aquela jornada dupla de trabalho. Aquela jornada dupla que impede as mulheres de estabelecer um equilíbrio entre a vida profissional e a vida doméstica, né? E o PCF também traz como bandeira de luta um plano de defesa da população LGBTI, o direito à adoção de crianças por casais homoafetivos, que enfim, sofrem também com esse processo de intolerância e de discriminação cada vez mais. E é importante que se discutam essas questões, que se abra o debate e que se aceite finalmente a diversidade, porque é essa a composição da nossa sociedade. Porque está havendo um movimento de conservadorismo também na sociedade francesa, né? Aliás, um movimento mundial. Sim, é mundial. E contra isso é muito preocupante. O PC se bate. Sempre, sempre. É uma das nossas bandeiras de luta, assim. É uma agenda muito cara para o PCF, a defesa dos direitos das mulheres, da igualdade de gênero, da acolhida, do respeito e da proteção da comunidade LGBTI+. Além disso, o PCF também se bate muito contra a evasão fiscal, né? A gente pode falar hoje, já que a gente está trazendo essa questão da União Europeia, do Parlamento Europeu e tudo isso, que hoje a gente tem um total de 800 bilhões de euros que escapam em evasão fiscal na União Europeia e 120 bilhões de euros que escapam em evasão fiscal dentro da França. Então, é importante a gente lembrar que existem paraísos fiscais dentro da União Europeia. E o que o PCF traz como projeto é a listagem desses paraísos fiscais e a aplicação de sanções severas para esses países, para que esse dinheiro, de alguma forma, seja, se não recuperado, ou impedido de ser perdido, para que seja possível fazer esses investimentos no setor de renovação energética, transição climática, mas também em projetos sociais, né? No social, né? Que é a nossa bandeira de luta. Ou seja, o dinheiro existe, mas está na mão de poucos e bons. Está escapando sempre por aquela minoria de privilegiados que sabe bem como fazer para guardar os seus privilégios e para evitar a partilha, né, das riquezas. Bom, Maite, foi um prazer muito grande. Eu queria agradecer a sua presença no Opera Mundi. E boa sorte nas eleições europeias, boa sorte para todos nós. Obrigada, boa sorte.